Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à live sobre como a inteligência emocional pode te ajudar a conquistar um bom emprego. Eu sou a Zuleika Heimheimer e ajudo você a acelerar a conquista do seu novo trabalho. Essa live é para você que sempre se perguntou: será que são as pessoas mais inteligentes que conseguem as melhores vagas de emprego? Será que são sempre as pessoas mais inteligentes que vão construir uma carreira melhor sucedida e de maior realização? Pois então, venha curtir esse momento e fazer algumas reflexões que vão te levar a uma resposta um pouco diferente do que você talvez tenha tido como ideia até os dias de hoje. Então, eu gosto de começar fazendo uma diferença entre QI e QE. O QI é o coeficiente de inteligência. O QE é o coeficiente emocional, ou seja, é a inteligência emocional. E aí, você se pergunta: uma pessoa que tem sucesso na sua carreira, que se sai super bem numa entrevista, é aquela pessoa que tem um QI, um coeficiente de inteligência maior? Nem sempre. Sabe aquela pergunta? Lembra da tua época de escola? Lembra dos alunos que tinham as melhores notas da turma? Todos eles estão muito bem na carreira hoje? E aqueles que não tinham tão boas notas, conseguiram se destacar mesmo assim nas suas carreiras? Dentro da minha experiência, eu percebo que muitas pessoas que às vezes não tinham boas notas na escola acabam construindo lindas e realizadas carreiras profissionais. E nem sempre aquele que tinha as melhores notas ou as notas mais altas conseguiu se destacar e alcançar os seus objetivos profissionais. Então, tem um autor que se chama Daniel Goleman e ele nos ajuda a fazer essa reflexão. É um estudioso que aponta para a importância da inteligência emocional, já que não são sempre as pessoas mais inteligentes que têm maior sucesso. Então, o que é que faz a diferença na carreira de uma pessoa? É aí que surgem os estudos da inteligência emocional, e nessa hora você deve estar se perguntando: tá, mas o que é inteligência emocional? Eu gosto de dizer que é a capacidade de gerir as próprias emoções e lidar adequadamente com as emoções das outras pessoas. Em resumo, é a capacidade de resolver problemas. Mas preste atenção, é resolver problemas, não é criar mais problemas diante de uma situação. A inteligência emocional é quando você consegue gerir a própria emoção. Todos nós temos momentos onde a gente fica mais ansioso, irritado, incomodado. E é nesse momento em que a gente precisa conseguir se controlar. Algumas pessoas conseguem e acabam tendo um desfecho bastante positivo para a situação. Outras pessoas não conseguem se controlar e às vezes geram uma catástrofe daquela situação. Você percebe que para uma mesma situação ou para situações parecidas, algumas pessoas reagem de um jeito e acabam saindo bem daquele contexto, e outras pessoas reagem de outro jeito e acabam saindo super mal, às vezes geram um grande conflito, tem um grande problema profissional, pessoal. Então, a inteligência emocional é o que diferencia uma pessoa da outra. Quando uma pessoa consegue responder de uma forma que lhe favorece e quando ela não consegue lidar bem com a situação e tem uma resposta que a desfavorece. Bem, quando a gente tenta entender um pouquinho essa temática, nós vamos então voltar lá para os estudos do Daniel Goleman.
Ele queria entender essa diferença entre QI e QE e descobriu que somente 20% do sucesso que nós alcançamos em nossas vidas está relacionado ao QI, ou seja, nosso coeficiente de inteligência, aquela nossa capacidade que já vem conosco, né, que a gente já nasce com ela. E 80% vem de outras circunstâncias, como contexto social, né, a classe social em que você nasceu, as oportunidades que você teve na vida, mais de somado a isso, de uma forma muito representativa, o que contribui para o sucesso em 80% das vezes na vida de uma pessoa é características de inteligência emocional como autocontrole, zelo, persistência e capacidade de automotivação. Agora você está se perguntando, nossa, como eu faço para desenvolver, então, a inteligência emocional, já que ela é tão importante na vida? E essa é, sim, a pergunta-chave que você tem que se fazer. Agora, tem um dado de pesquisa que vai nos ajudar bastante. Segundo o Instituto Gallup, em 2015, a partir de uma pesquisa que eles realizaram, eles apontam que 30% das nossas decisões diárias são baseadas na razão e 70% na emoção. Então, veja o tamanho da diferença da influência da emoção no nosso dia a dia comparada à razão. Então, se eu tenho essa informação e eu sei que 70% das minhas decisões são baseadas na emoção, eu tenho que começar a entender como é que eu funciono. Eu preciso me conhecer. E aí sim surge os primeiros pontos para responder aquela sua pergunta. Como eu faço para desenvolver a minha inteligência emocional? A primeira coisa é se pergunte: o que me deixa bem? O que me incomoda? O que me deixa irritado, com raiva, frustrada? E o que me deixa feliz, realizada, segura? A clareza sobre as suas emoções, sobre o que te deixa bem e o que te deixa mal, te permite gerar maior ou menor controle quando essas situações acontecerem ou aparecerem na sua vida. Então, veja, eu preciso ter clareza dos meus valores, dos meus objetivos, do que me motiva. Por quê? Se eu estiver diante de uma situação que conflita com os meus valores, com aquilo que eu acredito, isso vai me incomodar. E se eu estiver incomodada, como eu vou responder? Você tem que saber em que situações você responde bem e em que situações você responde mal. Então, passo número 1 para desenvolver a inteligência emocional é conhecer as próprias emoções. Bom, depois que você conheceu as próprias emoções, você precisa saber como lidar com elas. Não adianta só conhecer, tem que saber também lidar. E aí surge aquela nuvenzinha negra na cabeça que nos diz, tá, mas eu sou um ser humano. E sim, isso é verdade. Tem momentos de raiva, de irritação, de angústia, de medo, e tudo isso faz parte. Nós temos mesmo essas emoções e elas são do ser humano. Nós não precisamos negá-las. Bem pelo contrário, a gente precisa aceitá-las e principalmente entendê-las. Porque aí vem a hora de usarmos aqueles 30% da razão. Quando eu estou diante de uma situação onde eu estou muito incomodada, eu preciso conseguir resgatar a minha razão, ou seja, respirar e pensar. Zuleika, tu estás diante de uma situação que te incomoda. Qual resposta você daria normalmente? Essa resposta te beneficia ou te prejudica? E aí, se a resposta for me beneficia,
eu continuo. Se a resposta for, isso vai me prejudicar, eu tenho capacidade, eu tenho racionalidade suficiente para mudar o desfecho, para gerar um novo comportamento. Mas eu só vou ter este novo comportamento se eu tenho a capacidade de me dar conta, de respirar. Sabe aquele segundinho de parada e respiração para, puxa vida, isso que eu estou fazendo vai gerar mais problema ou vai me ajudar a resolver o problema? A ideia aqui é que você consiga controlar a sua emoção e não deixar que a sua emoção te controle. Então, vamos buscar um equilíbrio entre razão e emoção. Então, você identificou quais são os sentimentos que te deixam bem e que te deixam mal, você aprendeu a lidar com essas emoções, né? Identificou as emoções, aprendeu a lidar com ela como? Através da racionalidade, ou seja, eu estou diante da situação e eu tomo uma decisão que me promove. E aí eu entro no terceiro conceito que o Daniel Goleman apresenta para desenvolver a inteligência emocional, que é o conceito de automotivação. Então, quanto mais eu direcionar as minhas emoções para aqueles que são os meus principais objetivos, metas, aquilo que me traz foco, mais eu vou conseguir ser resiliente e mais entusiasmo eu vou ter para a realização de algo. E é aí que eu somo os principais componentes para que eu consiga desenvolver essa minha inteligência emocional. Ou seja, automotivação, isso me dá força, isso me ajuda a ser mais racional. Quando eu tenho clareza do meu objetivo, do meu foco, da recompensa que eu vou ter com isso, naturalmente eu consigo controlar mais as minhas emoções. Agora, quando eu não tenho nenhum objetivo, quando eu não tenho foco, não tenho clareza, eu acabo me perdendo facilmente. Daí é difícil eu acionar essa racionalidade e redirecionar o meu comportamento para algo que vai me promover. Então, lembra, vai lá para aquela sua listinha, eu adoro aquele caderno onde você escreve quais são os seus principais objetivos. E quando você tiver clareza do para onde você está indo, você vai ter maior facilidade para controlar as suas emoções, consequentemente os seus comportamentos, e desta forma você se beneficia muito mais do que você se prejudica. E depois que você se conheceu, se entendeu e você consegue controlar as suas próprias emoções, você entra na outra etapa, que é poder conhecer a emoção dos outros. Sim, existe uma etapa fundamental e importante, que é a do autoconhecimento e a do autocontrole. Mas somente isso não vai te ajudar a construir uma carreira de total sucesso ou de muito sucesso e realização. Você também precisa aprender a lidar com a emoção dos outros. Sim, você tem que reconhecer essas emoções, prestar atenção em como as pessoas com quem você convive tendem a responder normalmente. O que as deixa bem e o que as deixa mal. Pensa, você muitas vezes convive com algumas pessoas em casa e você tem sempre os mesmos problemas. Bom, ainda não aprendeu o que deixa aquela pessoa bem, o que deixa aquela pessoa mal? Que tal prestar um pouquinho mais de atenção e fazer um esforço para você viver melhor e ajudar aquela pessoa a viver melhor também? Isso acontece no contexto profissional. Então, quando a gente tem uma real preocupação em querer ver os outros bem, nós temos uma facilidade maior para conseguir conhecer a emoção dos outros. Agora, quando eu sou muito egoísta e eu me preocupo só comigo, eu acabo que eu não enxergo o que é importante, o que é significativo para as outras pessoas. Então, tem uma coisa que nos ajuda muito, que é pensar, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Se você usar esse critério, vai ficar mais fácil de você começar a perceber quais são os comportamentos e as reações das outras pessoas. E aí sim, você consegue se relacionar melhor com os outros.
Lembra, em um processo de seleção, é muito importante você conseguir estabelecer uma relação de empatia para com o entrevistador. Isso é uma habilidade interpessoal de relacionamento. Ou seja, você tem que conseguir se conectar com este outro para que você também consiga demonstrar o seu melhor e ele entenda, se conecte e perceba esse seu melhor. Porque se não existir essa conexão, essa relação, você vai estar direcionado para um rumo e o recrutador, por vezes, para outro. E aí acontece um desencontro e é quando você sai da entrevista com a sensação de que não foi bem. Então, pense comigo. Você se conhecendo, você investindo em desenvolver mais o seu autocontrole e você conseguindo também estabelecer esta relação com o outro, no nosso exemplo, o recrutador, isso vai aumentar ou diminuir as suas chances em um processo seletivo. Por que algumas pessoas vão muito bem nas seleções e por que outras pessoas têm maior dificuldade em ir para uma entrevista e conversar com o recrutador e acabar se destacando nesse processo seletivo? Já parou para pensar nisso? Então, eu convido você a fazer um exercício. Lembre daquelas pessoas que você conhece na sua vida e que você considera que elas têm uma alta inteligência emocional, que elas lidam bem com a situação, que elas sabem resolver de uma forma a deixar as pessoas confortáveis, ao invés de jogar lenha na fogueira. Elas acalmam os ânimos, elas deixam as pessoas saírem de uma reunião se sentindo bem. Sabe aquelas pessoas que você leva um problema e elas acabam te ajudando a encontrar uma solução e aí você sai de perto e você pensa, nossa, eu nem tinha pensado nessas alternativas. Como as coisas são mais simples para esta pessoa? Veja, essa pessoa tem uma característica de inteligência emocional desenvolvida. Então, lembre dessa pessoa que você conhece no seu dia a dia e descreva quais as características que ela tem. Que tipo de comportamento, de resposta ela tem diante de uma situação, problema? Ela vai ficar ansiosa? Você percebe ela ansiosa? Às vezes você não percebe, mas ela está ansiosa. Veja, ter inteligência emocional não quer dizer que você não vai ficar ansioso, que você não vai ter raiva, que você não vai ficar irritado, incomodado. Nada disso. Todos nós temos esses sentimentos, todos nós vamos nos incomodar com alguma situação, vamos ser confrontados, contrariados, vamos ter a nossa opinião desconsiderada e nós vamos ficar muito incomodados com isso. E isso tudo é normal, isso é do ser humano. Não negue os seus sentimentos, muito menos a realidade. Entenda que ter inteligência emocional não quer dizer que você não vai sentir tudo isso. Se você achava que era assim, então mude completamente a partir de hoje. Não existe nenhum ser humano que não se incomode, que não se irrite. A questão é o quanto ele consegue controlar estas emoções de uma forma que o beneficia. Mas ele vai continuar sentindo. Então, quando você ficar irritado, incomodado da próxima vez, pensa, isso é normal. O que você pode fazer é controlar a sua resposta. É sair do modo automático. Muitas vezes nós temos uma tendência a repetir respostas que não nos ajudam, inclusive nas entrevistas. Outro dia eu atendi uma pessoa que me contou que ela tinha ido em 4 entrevistas seguidas e ela não teve nenhum retorno positivo. E quando eu fui fazer uma simulação de entrevista com essa pessoa, ela me disse coisas que ela nunca parou para pensar que ela estava dizendo para o recrutador. Por exemplo, que ela estava fazendo uma faculdade porque a mãe dela sugeriu. Ela não gostava muito daquele tema, daquela área, mas a mãe achava que era algo interessante, então ela estava fazendo aquele curso de faculdade, de graduação. Veja, ela está dando uma resposta para o recrutador muito subjetiva, mas ela está dizendo,
Estou me importando muito com a minha vida, eu não gosto, mas eu vou fazer porque minha mãe disse para fazer. E daí é uma resposta sutil, mas que pode levar o recrutador a pensar: nossa, tu tá levando a vida de qualquer jeito, você está demonstrando uma característica de desmotivação. Então, essa pessoa tinha contado o motivo pelo qual ela escolheu o curso da mesma forma nas 4 entrevistas. Então, o que ela precisa fazer agora? Acionar a inteligência emocional? Ela precisa ressignificar esse curso. Ou ela ressignifica este curso, ou ela muda de curso para fazer algo que ela tem muito interesse. E aí, ela vai demonstrar isso na entrevista. Caso contrário, essa pessoa vai estar sugerindo não estar bem. Veja que as características de inteligência emocional passam muito pelo autoconhecimento e elas surgem de uma forma muito subjetiva e às vezes nos pequenos detalhes em uma entrevista. E o recrutador que é experiente, que é treinado para isso, ele vai logo entender, ele vai ficar atento a esses detalhes. Então, você precisa, nesse momento, parar, pensar e identificar quais os pontos que te deixam bem e quais os pontos que te deixam mal diante de uma entrevista. Quais as perguntas do entrevistador que te promovem, que você gosta de responder, e quais as perguntas que você não gosta de responder, que você não se sente bem respondendo, e reorganizar isso na sua vida. Ressignificar. Às vezes, você vai ter que fazer um trabalho antes de olhar de novo para esse processo para poder contar para o recrutador de um jeito que te promove. Sabe qual é o problema? O problema é quando a gente não enxerga isso. Às vezes a gente leva a vida tão no automático que a gente não enxerga o que está acontecendo. E por isso hoje eu trouxe um poema muito especial para te ajudar a refletir um pouquinho mais sobre como desenvolver a sua inteligência emocional. Deixa eu pegar aqui o material para que eu possa fazer uma rápida leitura. O poema é bem curto, então me acompanha que eu acho que ele vai fazer sentido para a sua vida e depois você vai me mandar um recadinho contando qual foi a sua reflexão sobre isso. Tem arte, tem poesia quando a gente fala de inteligência emocional e tem poesia quando a gente fala de você começar a se preparar para ter sucesso em um processo seletivo. Vamos lançar mão de todos os recursos, inclusive da arte. E hoje eu trouxe esse presente especial para você, um poema, que se chama Autobiografia em 5 curtos capítulos. Então, o autor, que é Portia Nelson, diz: eu ando pela rua, né? Capítulo 1 da vida dele. Eu ando pela rua. Há um buraco profundo na calçada. Eu caio dentro. Estou perdido, sem esperança. Não é minha responsabilidade. Leva uma eternidade para eu achar uma saída. Capítulo 2 da vida. Eu ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu finjo não vê-lo. Eu não acredito que estou no mesmo lugar. Mas não é minha responsabilidade. Eu caio dentro dele de novo. Mas ainda demora tempo para sair de lá. Capítulo 3 da vida. Eu ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu o vejo ali. Ainda assim caio lá dentro. É um hábito. Meus olhos estão abertos. Eu sei onde eu estou. É minha responsabilidade. Saio imediatamente. Capítulo 4 da vida. Eu ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu dou a volta nele. Capítulo 5. Eu ando por outra rua. O convite para você começar a pensar e desenvolver a sua inteligência emocional é essa. Entenda
que nós temos uma tendência a repetir os mesmos comportamentos e os mesmos erros, mesmo sabendo que eles são erros. Assim como o autor nos disse, que continuava caindo no mesmo buraco, mesmo sabendo que ele está ali. Então, inteligência emocional é quando você consegue dar a volta neste comportamento, neste buraco, e depois caminhar por outras ruas. E o que é caminhar por outras ruas quando você fala de uma entrevista de emprego, de um processo seletivo? É você descobrir como chegar mais motivado na frente do recrutador. É você parar de demonstrar para ele todos os seus problemas na entrevista e começar a demonstrar todas as suas qualidades, todas as suas competências, o que você tem de melhor para agregar para aquela empresa. Mas isso é óbvio, mas não acontece. As pessoas chegam na minha frente para fazer uma entrevista e elas, com muita frequência, falam de todos os seus problemas nas últimas experiências, problemas atuais na vida, problemas financeiros. Por vezes choram, por vezes demonstram muita ansiedade. E elas esquecem a racionalidade. Tomadas pela emoção, elas falam, gastam os seus 30 ou 60 minutos de entrevista falando tudo aquilo que não as promove, tudo aquilo que não demonstra o seu melhor. E você, que está entendendo que é a inteligência emocional que vai te ajudar a alcançar o sucesso que você está buscando, você vai focar em demonstrar as suas qualidades. E você não vai mentir para o recrutador, porque não é mentindo que você se destaca. O recrutador sente a verdade, ele percebe quando você está falando a verdade. Então, não é mentindo, não é encenando. É, sim, colocando o seu melhor. Mas você só vai conseguir trazer o seu melhor quando você consegue ter clareza dos seus objetivos, do que te deixa feliz, do que realmente você quer realizar na sua vida. Então, olhe com mais amor e com mais carinho para você mesmo. Ofereça para você mais cuidado, mais respeito e mais valorização. Sabe como você trata aquele amigo querido, aquela pessoa muito especial para você? Faça o mesmo para com você mesmo. Você, muitas vezes, trata todo mundo à sua volta com muito amor e cuidado. Seus filhos, seus pais, companheiros, companheiras. Mas você não se trata com valorização, com cuidado e com carinho. É este o convite de hoje. O que você está fazendo para se ajudar? Inteligência emocional não vem do outro. Ela só pode ser desenvolvida por você mesmo. E o único caminho é você querer. Tem que ter automotivação. Se você não quiser explorar o seu melhor, mudar comportamento e controlar as suas emoções de uma forma que te deixe bem, não é controlar suas emoções para engolir sapo, para não botar para fora e para ficar doente. Nada disso. É controlar as emoções para que você tenha um desfecho que você se orgulha, que teve um resultado que te promoveu, que te deixou bem. Cuidado. Outro dia um aluno me disse, mas professora, isso então é ficar engolindo sapo. Não. Controlar as emoções dentro do conceito de desenvolver a inteligência emocional não é engolir sapo. Bem pelo contrário, é você desenvolver um comportamento que torna aquela situação positiva para você. Você está diante de um problema de trânsito, por exemplo. Você se envolveu em alguma pequena batida no trânsito. Algumas pessoas saem e começam a brigar, se agredir, inclusive fisicamente. Verbalmente, então, nem se fala. Algumas outras pessoas olham para aquele momento e percebem, olha, já aconteceu o acidente, não tem como voltar no tempo. Ao invés de ficar discutindo, brigando e gastando energia,
ainda se desgastando, a pessoa olha para aquela situação e diz: não tem como voltar no tempo, como é que a gente resolve? Ela está incomodada, ela está irritada, ela está chateada, ela está diante até mesmo de um prejuízo financeiro. Quem não fica incomodado? Muitas vezes a culpa nem é sua. Alguém apareceu no meio do caminho. Mas adianta, você já tem um problema. Se você não se controlar, você vai ter 2 ou 3. Isso é inteligência emocional. Não se trata de você engolir um sapo e ficar com isso entalado na garganta. Se trata de você usar a sua racionalidade e, ao invés de se prejudicar, você se beneficiar. Então, você vai fazer aquela situação que já é delicada ficar resolvida, contornada. Veja a diferença entre uma pessoa que tem estabilidade emocional e uma pessoa que não tem. A pessoa que não tem, aumenta o problema. A pessoa que tem uma estabilidade emocional, ela vai lá resolver o problema. Afinal de contas, que outra alternativa se tem diante dessa situação? Então, a partir de hoje, eu convido você a ir para as suas entrevistas com esse olhar. Você está diante de uma linda oportunidade. Quando o recrutador te recebe, é porque ele entende que o seu currículo já apresentou competências importantes para aquela vaga. Ele quer conhecer o que você pode fazer para contribuir à empresa e, especialmente, quais as suas características comportamentais. Afinal, as técnicas já estão listadas lá no currículo. Então, acione a sua inteligência emocional. Agora você já sabe que não é QI, que não é coeficiente de inteligência que define o sucesso de uma carreira e de um processo seletivo, mas predominantemente a inteligência emocional. Então, acione essa inteligência e demonstre para o recrutador aquilo que é verdade e que sim te promove. Adorei te ter aqui para discutir esse tema que eu tanto gosto e convido você a deixar nos comentários sugestões de temas que você gostaria de ver a gente conversando aqui. Se inscreve em todas as nossas redes sociais, sugiro que você nos acione no Instagram, @Zuleika Reinheimer, e também no @Impulsionando Carreiras, e lá no YouTube também, na Impulsionando Carreiras. Nos vemos logo, logo em uma outra live. Beijo grande!